Hello and welcome to Teach English, Rachel. I'm Rachel. Eu sou a sua professora de inglês. Hoje nós vamos brincar de Spot the Differences, mas eu trouxe para vocês duas figuras bem diferentes. Vai ser fácil encontrar os erros, né? Spot the Differences. Vamos olhar aqui na Picture B. O que tem na Picture B que não existe na Picture A? Então, eu quero falar o que há na Picture A, tá ok? Vamos lá. Começar com a lareira, com a fireplace. There is a fireplace in Picture A. Bacana. O que mais que tem aqui, que há nessa figura e que não há aqui? Tem esses dois abajures, né? There are two lamps in Picture A. Ótimo. E aqui nós temos dois sofás. E aqui só tem um. Ok. There are two sofas in Picture A, but there is only one in Picture B. Ok. Tô olhando aqui. Olha o que tem aqui, ó. Um tapete. There is a rug in Picture A. Ótimo. Agora vamos olhar na Picture B. Na Picture B tem uma cadeira, tem uma poltrona, tem uma planta e tem uma porta de entrada. Não vai caber todos esses exemplos. Vamos falar da porta? There is a door in Picture B. Vamos falar da chair. There is a chair in Picture B. Nossa, não pus ponto final em nenhuma aqui, hein? Não tem importância, agora eu pus. Turma, eu gostaria que vocês reparassem qual é a estrutura que eu usei para falar que há alguma coisa em algum lugar. Vamos olhar? Ó, there is, there are, there is, there is e there is. Legal, eu usei o there e mais uma forma do verb to be. Mas em português, quando existe alguma coisa em algum lugar, a gente não fala a e não faz diferença se é plural ou se é singular. Mas aqui, presta atenção, olha, quando era a fireplace, então somente um, eu usei is. Agora, quando era two, ou seja, quando era mais que um, eu usei are. Olha aqui de novo, ó. Mais que um, eu usei are. A quer dizer um, né? One. Todas as vezes que eu usei a, eu acabei usando is. Olha lá, only one. Apenas um. Eu usei is. Então, vocês entenderam que em inglês
existe a diferença entre há uma coisa só e há diversas coisas. Vamos fazer uma tabelinha? Assim a gente pode lembrar e estudar isso com mais facilidade. Ok, então, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma experiência aqui. Vou empurrar os desenhos aqui para o lado, para a gente poder fazer esse experimento, tá bom? Vamos fazer uma tabelinha. Eu vou desenhar uma tabelinha aqui, para a gente poder analisar essa coisa do there is e do there are e fazer alguns exemplos. Combinado? Ok, então tá aqui a nossa tabelinha e nós vamos transportar aqueles exemplos que a gente fez das duas figuras, vamos transportar aqui para os nossos exemplos. Então vamos lá. Olha lá, se eu quiser falar que há alguma coisa em algum lugar, vocês lembram que a gente falou there is se fosse uma coisa só. Então, olha, para falar que há uma coisa só, eu vou usar there is. Agora, quando era mais de uma coisa, nós falamos there are. Ótimo. Agora a novidade. Para eu falar que não há, vocês se lembram que com o verb to be, toda vez que eu queria fazer uma frase negativa ou dizer que alguém não é, ou alguma coisa não é ou não está de alguma maneira, eu acrescentava a palavrinha not. E é exatamente a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Nós vamos acrescentar a palavrinha not junto do verb to be. Então, como é que vai ficar? Olha lá. Para eu falar que não há alguma coisa, eu vou falar there isn't. E para falar que não há mais de alguma coisa, eu vou falar there aren't. Ok? Mas eu posso querer perguntar também se há alguma coisa em algum lugar, não é? Para eu fazer pergunta, vocês se lembram quando a gente estudou o verb to be, que a gente pega o sujeito e o verb to be e troca de lugar. Lembra disso? Então, o verb to be pula na frente do sujeito para a gente fazer a pergunta. Nessas frases, vocês repararam que não há sujeito? É como em português, não há um sujeito, né? Há uma cobra na minha bota, como diria o Woody do Toy Story. Não tem um sujeito nessa frase. Em inglês também não há. Tem a estrutura there is. Então, eu vou inverter as duas palavrinhas. Então, olha, para fazer pergunta, eu vou perguntar is there? Se for uma coisa só. E se eu quiser perguntar se há mais de uma coisa? Aí, pergunto are there? Então, lembrando aqui que para fazer pergunta, eu uso aquela regrinha do inglês de que eu troco as coisas de lugar, tá bom? Eu troco de lugar. Beleza. Então, vamos fazer uns exemplos? Vamos. Olha, nessa figura há um tapete. There is a rug in picture A. Na picture B tem rug? Há um tapete? Não há. Como é que eu falo? Olha, é um tapete só, então eu vou na linha aqui do singular. E eu vou falar que não há. Ah, there isn't. There isn't a rug in picture B. Legal. Agora, vocês repararam que aqui na A tem 2 sofás. Como é que era 2? Quando é 2? Ah, era there are.
Mas, 2 sofás na picture B? Não. Olha lá, 2 é mais que 1, negativa. There aren't. Ok. E se eu quiser perguntar se há uma planta na picture A? Então, vou fazer as perguntas para cá. Eu vou fazer perguntas porque tem que caber a minha resposta também, tá bom? Olha lá, quero perguntar se há 2 plantas aqui, ó. Se há uma planta, desculpa. Is there a plant in picture A? Na picture A. Tem? Não tem, né? No. There isn't. Apesar que tem as flores aqui, né? Então, peraí que eu vou apagar aqui. Vou responder yes, né? Yes. There is. Turma, presta atenção, ó. Perguntei com is there e tô respondendo there is. Tá? Agora, se eu quiser perguntar se há 2 abajures na picture A. Não, vou perguntar da picture B, porque daí a gente responde com negativa, tá bom? Olha lá, para perguntar no plural, are there 2 lamps in picture B? A resposta, não há, né? No, there aren't. Tá entendido? Então, nós fizemos aqui exemplos com singular, com plural, na negativa e na afirmativa. Então, olha, singular com is, sempre. Ó. Legal? Plural, mais que um, sempre com are. Plural com are, tá? Então, vamos praticar? Aqui na descrição do vídeo tem um joguinho para você brincar um pouquinho e conferir se você entendeu legal. Feito? Deixa o seu like aqui no vídeo, aproveita, assina o nosso canal e põe aí os seus comentários de alguma dúvida ou de alguma sugestão. Beleza? See you!